Então, eu estou abrindo aqui este espaço hoje, perguntando se há alguma coisa, ou se alguém quer trazer alguma coisa sobre qualquer coisa. Abrindo este espaço, assim, para chegar e estiver aí palpitando, possa chegar ao espaço. Ok. Acho que eu tenho para trazer. É, eu, eu tenho observado que o fato de estar, eu até comentei, né, no WhatsApp, né? O que eu percebi em mim é que o fato de estar participando desse grupo de pesquisa é como se esse tema ficasse constante, o tempo todo vivo no dia a dia. Um pouco o que eu vivi quando eu estava lendo o livro, então agora que eu terminei, mas o fato de estar no grupo é como se ele estivesse presente em todos os momentos, enquanto mãe, assim. E só o fato de ter esse tema presente parece que torna propício eu ter condições de escolher fazer diferente, sabe? Não que necessariamente eu consiga fazer isso, mas é como se trouxesse mais para cima esse assunto, sabe? Não ficasse tão mergulhado no dia a dia, tão esquecido e tão no automático. E aí eu desconfio, isso acho que é um pouco da minha pesquisa atual, do lugar onde eu estou, eu desconfio que isso traz oportunidades de atuar no campo de uma maneira diferente e de mudar o campo, mudar a forma como o campo, como o meio reage também às minhas observações, assim, sabe? Então, é como se tivesse mais fácil eu atentar para, poxa, quem que está atuando aqui? Que mãe que é essa que está atuando? Faz sentido isso para mim? Ainda faz sentido ou não faz sentido? E, enfim, é mais ou menos nesse sentido. E mesmo quando eu atuo de uma maneira assim, adormecida, é sem culpa, é no lugar, nossa, é verdade, deixa eu pegar em mim uma coisa que está mais viva, mais coerente, assim. Acho que é isso que eu queria trazer. Enquanto o fato de estar nesse grupo de pesquisa tem trazido esse assunto mais presente na minha vida, assim. Obrigada, Priscila. Pode trazer primeiro, Joana, depois eu falo também. Ah, bom. Eu acho que eu não estava te ouvindo, Priscila, e eu li o livro todo nesses dias que houve o feriado e eu fui para Belo Horizonte, estar com a família, então tive um pouquinho mais de tempo e consegui ler o livro todo e eu queria mais do livro, eu queria mais. E só que voltei para o Rio e a minha vida continuou andando num outro ritmo aqui. E eu hoje abri o livro antes da nossa sessão. Eu faço marcações, eu não risco os livros, mas eu dobro páginas. E aí eu fui ver a dobrinha que eu tinha deixado e eu assim, nossa, tão pertinente para hoje. Porque eu hoje senti isto, exatamente. E eu senti trazer, porque me vejo meio presa nisto. Agora deixa eu só encontrar a marquinha, porque tem várias. Está aqui. E eu quero trazer, porque ela está muito viva em mim agora. A questão do tempo está sempre presente no mundo de hoje. Nunca há o suficiente. E então as pessoas tocam o seu tempo e o dão aos outros de má vontade. Mães e pais raramente têm tempo suficiente para fazerem todas as coisas que precisam ou querem fazer, incluindo estar com os seus filhos. Nós inventamos o tempo de qualidade com os filhos com a desculpa de que um tempo bem aproveitado com eles é melhor do que estar sempre lá para eles.
isso nos faz sentir melhor em relação à nossa indisponibilidade. Nós também, como pessoas, acreditamos firmemente em certo e errado. Não vemos o cuidado infantil como um processo de interação onde filhos e pais aprendem uns com os outros e uns sobre os outros, mas sim como um sistema de regras e ações corretas. Os pais decidem, geralmente, com o aconselhamento de um pediatra, com que frequência seus bebés devem ser alimentados, quando devem dormir e por quanto tempo, quando devem largar a mamadeira, quando devem ser desfraldados, quando devem se alimentar e se vestir, e em qual idade os pais devem começar a dar palmadas e punições. Vivemos num mundo do tempo nenhum e do ter que, e essas compulsões regulam o relacionamento entre mãe e bebê. Acho que eu vou ter que repetir aqui algumas coisas a chegar a 2 pessoas, mas assim, eu senti nesses últimos tempos que eu tenho estado muito nisso, no certo, no errado, no lugar de achar que eu preciso fazer alguma coisa e que tem que estar bem. Eu tenho alguns desafios com o meu filho que eu, depois de ler essa parte, eu percebi que eram não desafios, não é? São desafios à luz de uma cultura moderna que diz que é preciso fazer assim, assim, assado e frito, e que eu achava que era má mãe em relação àquilo que eu estava fazendo. Então, tirando o tempo, por exemplo, o livro do Poder do Agora, que eu li recentemente também, fala muito sobre isso. Tirando o lugar de correria, está tudo certo. Porque se eu tirar a questão do tempo, está tudo certo, eu posso dar de mamar ao meu filho a toda hora, eu não preciso preocupar-me que se ele está mamando ele está bem, se ele não está comendo tudo bem, mas ele está saudável. Então tem essas coisas do tempo, assim, que eu sinto que é um grande opressor hoje. E hoje eu chego assim, eu senti-me bem oprimida hoje o dia todo por conta do tempo. Então é assim que eu chego hoje. Bem-vindas, Emily, Bruna, Thaís. Estamos abrindo aqui o espaço com uma pergunta sobre se alguém precisa trazer alguma coisa sobre qualquer coisa. Oi, tudo bem? Eu tô no carro, né? Porque eu tô indo pro curso, mas senti muito de conectar com o grupo, porque eu comprei livro, né? E comecei a ler, já tô quase no final, porque não foi possível esperar. Mas eu senti que o livro veio uma energia assim forte em mim, claro que já tá dentro de mim, né? De julgamento, assim, sabe? E aí eu percebi, nossa, pro meu companheiro, eu tô sendo uma pessoa muito tóxica. Eu vejo alguma pessoa e eu tô julgando a pessoa e eu tô me sentindo super, super mal com isso, assim. Veio essa reflexão, assim, muito profunda. Porque, e mesmo assim, né, eu acho que é um reflexo de eu mesma me julgar o tempo todo, assim, porque eu quero ser a melhor mãe do mundo e não é possível, não é todo mundo, né? Então eu fiquei assim refletindo sobre isso, assim, sobre julgamento muito forte, como que eu consigo encontrar paz entre todas as formas, né, de ter e fazer e observar mais, né? Eu acho que também tem isso do agora, né? Você conseguir ser um observador assim, do que está acontecendo e as sensações que passam dentro de nós, né, do nosso corpo, por que aquilo, né, faz a gente se sentir desse jeito. Enfim, é isso. Obrigada, Bruno. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse final de semana, eu fui acampar com os meus filhos, né, e mais 3 famílias. E eu conhecia só uma família mais de perto, né?
Mas eram famílias assim que têm afinidade com a gente em alguns pontos. E aí eu achei que poderia fluir de uma forma muito boa, né? Todos têm filhos, são mães da escola, né? Eu tenho os filhos na mesma escola que elas têm, né? Os filhos dela, tal. Então, aparentemente está naquele nicho confortável, sabe? De ideias parecidas, né? Em alguns aspectos, mas eu me senti extremamente julgada, assim, e eu senti que eu também observei o quanto é meu, o quanto é do outro, né? Mas eu imaginei que nós estávamos em 4 mulheres, né? Com os companheiros. E, em tese, seríamos 4 para olhar todas as crianças, né? Mas não foi assim que aconteceu. Mas e não foi pela preferência da criança, né? Naturalmente teve um comportamento lá de umas olharem alguns e tal, mas esse não é o ponto. O que pegou para mim foi uma intromissão na forma como os meus filhos se comportaram, né, em relação a essas famílias fizeram muitas perguntas para os meus filhos, eu vou resumir, que eu me incomodei demais, assim, e aí eu procurando esse espaço, né, onde a gente possa dividir a maternidade, ficar mais leve, eu olho para aquelas crianças e eu as trato, né, as filhas, as outras crianças, como eu gostaria que tratassem meus filhos, né, só observando, deixando elas atuarem como elas querem e tal, e se vão se machucar, se alguma coisa, claro que eu vou intervir, mas perguntando, sabe, fazendo pergunta capciosa, querendo saber mais, assim, e eu deixei claro que não era uma coisa que estava me deixando confortável, mas eu não fui respeitada naquele momento, porque parecia que minhas crianças eram era espaço deles também, mas num sentido ruim, assim, no sentido deles explorarem um conteúdo que eu não queria expor meus filhos, sabe? Eu nem sei se eu estou me fazendo clara aqui, mas cheguei em casa com uma sensação tão ruim, assim, que eu achei que era um encontro onde estaríamos com mais mães, né? Estaríamos trocando lá, e na verdade eu achei que os meus filhos ficaram um pouco expostos, né? E essas famílias acessaram algo que eu não gostaria que fosse acessado, que é o que, como eu cuido das minhas crianças, não é, como eu posso explicar? Eu me senti invadida. E aí, às vezes, faltam palavras. Eu já me senti algumas vezes dessa forma, e eu tenho um pouco de dificuldade de verbalizar logo o que acontece. Mas eu não gostei da forma como eles acessaram as minhas crianças, sabe? No sentido de tirar dúvida, de ficar perguntando, de ficar explicando. Eu não tenho nenhum problema, por exemplo, né? Vou só dar um exemplo para ver se clareia aqui. Eu tenho afinidade com ideologia política de esquerda, né? E não tem problema nenhum deles falarem de Marx, de falarem de Lenin, de ninguém. Mas eu não gostaria que já catequizassem as crianças, sabe? Eu quero que eles saibam de tudo, que eles estão contextualizados num espaço. E aí o que aconteceu foi uma coisa assim, que passou do ponto para mim e eu não consegui me explicar na hora, sabe? Não consegui me impor. E aí eu me senti muito mal. E aí eu estou dividindo isso com vocês porque por exemplo, eu já estive numa viagem com a Priscila, né? E parecia uma rede, sabe? A gente olhava para as crianças como se fosse qualquer criança nossa, né? Acho que é nessa ideia até do coletivo que a gente está costurando aqui, né? Na ideia de dividir, o problema de uma também é meu, né? A gente se vê em cada uma de nós, né? Mas não foi isso que aconteceu comigo, e aí eu estou só compartilhando com vocês aqui. Obrigada, Emily. Obrigada, Emma. Gente, eu também tinha umas coisas para compartilhar. Na verdade, eu comecei a ler o livro e terminei ele quase de uma vez, porque foi muito assim envolvente, né? E aí, durante a leitura do livro, vieram assim umas ideias assim para mim, né? Uma delas que veio muito e que
e que eu acho que até foi, de certa forma, comentada no nosso último encontro. Foi o seguinte, eu às vezes tenho a impressão assim bem clara que o que acontece muito comigo é que às vezes eu não consigo me conectar e me entregar tanto ali, né, a relação com o meu filho, porque eu sinto que as crianças, elas são uma coisa muito do tempo presente, do vivencial. E a minha tendência é o mental, sabe? Eu acho que eu tenho uma dificuldade de me conectar com o presente e de ficar ali no vivencial. Eu escapo muito para o mental. E a criança te puxa, né? O tempo todo ali, presente e para o vivencial. E isso, para mim, que eu acho que tem essa tendência do mental e do presente, eu acho que eu acabo sentindo como uma coisa assim, até meio opressora, o nível que a criança te puxa para o aqui, o agora e para a vivência. E aí eu me visualizei muito quando eu li no livro, assim, umas partes que ele falava que no fundo, a gente... as mães acabavam que tentando quase o tempo todo meio que se livrar dos filhos para fazer alguma outra coisa mais importante, sabe? E aí eu me vi muito nisso, eu percebo isso em mim, e eu me policio muito para o meu filho não sentir que, de alguma forma, ele é uma coisa que atrapalha a minha vida. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho consciência de uma tendência, assim, de eu realmente estar sempre querendo, entre aspas, me livrar dele para fazer alguma outra coisa, sabe? E para, sei lá, para ter conversas mais profundas com adultos, né? E, curiosamente, essas conversas provavelmente vão ser sobre parentalidade, etc. E eu me enxergo muito nisso, assim, e fiquei pensando sobre como eu preciso aprimorar essa coisa de viver no presente. Aí você desligou o micro. Em outro tempo, né, em outro lugar. Eu sinto que eu vou muito, eu sou aquela pessoa que está sempre voando, com a cabeça voando. O livro que me chamou a atenção também, que eu pensei, foi assim... Alguém me ligando aqui insistente, desculpa, gente. Ele fala muito sobre como que a gente ter saído do mundo, né, caçador, coletor, fez a gente, não sei, caminhar para um certo individualismo e desconexão ali com o todo da natureza, né? E aí eu fiquei assim pensando, será que tem uma forma da gente não se sentir um todo, mas ao mesmo tempo não se anular individualmente? Porque para mim Muda de novo, Aí Thaís. você tá muda. é uma negativa, sabe? E eu fiquei assim com essa questão na minha cabeça ali do livro, porque sim, eu quero me sentir conectada com a natureza ali. Tá muda de novo, Thaís, desculpa. E aí eu fiquei pensando, né? Enfim, qual seria o caminho? Era isso que eu ia comentar. Obrigada, Thaís. Acho que antes de você chegar, eu li um trecho do livro que falava. Antes mesmo, acho que você deve ter apanhado o finalzinho da minha fala, mas que eu falei exatamente uma parte do livro que me pegou hoje sobre o tempo. Eu daqui a pouco, se eu sentir que vale a pena, eu resgato esse pedaço. Quero abrir, eu abri o espaço, assim, houve várias pessoas que chegaram mais tarde, eu abri o espaço perguntando se alguém tem alguma coisa que precisa trazer agora, neste momento, sobre qualquer coisa. Oi, gente, eu sou o Felipe, não sei se eu tenho algo específico
do livro para trazer, mas eu senti de me apresentar. Eu cheguei aqui através da Ana Tomás, acompanho ela já há algum tempo, e aí, curiosamente, o Danilo, que mora lá na Vila 11, ele postou alguma coisa da Priscila, e eu comecei a seguir a Priscila, porque eu achei muito legal o conteúdo dela. E aí, não, na verdade, eu cheguei no livro através da Ana, mas eu cheguei nesse grupo de estudo através da Priscila. E eu sou educador, eu não tenho filhos, mas eu trabalho com famílias e educadores, eu sou educador infantil. E a base do meu trabalho é o autoconhecimento dos adultos. Eu me identifiquei muito com o livro porque acho que se tem uma coisa assim que eu me coloco como missão assim no meu papel de educador é essa devolução da, da autoridade, né, no melhor sentido da palavra, para as famílias, né? Passando um tempo em escolas já bem alternativas, foi onde eu até eu conheci a Ana Tomás. Eu percebi como, mesmo que a gente tenha uma intenção de fazer algo diferente, a gente consegue ser muito bom em mascarar e se enganar, mascarar o fato de que é um depósito de criança ainda, né? De que a gente não está levando a sério, assim. Então, me identifiquei muito com o livro, assim, com algumas falas do primeiro encontro que eu assisti gravado e fiquei animado de vir para cá, perdão o atraso. Estou aqui como ouvinte, se eu puder contribuir também, eu abro o microfone. Prazer. Obrigada, Felipe. Muito obrigada, Eu Felipe. pessoalmente fico muito alegre de você estar aqui. Eu queria, tenho um desejo, acho que até bem sombrio, de que mais homens estivessem neste espaço. Infelizmente ainda não é uma realidade, mas você pode representar isso e também pode não representar isso. Eu fico feliz que você está aqui. Mais alguém quer trazer alguma coisa agora? Então eu Eu estou sentindo trazer uma experiência que me aconteceu hoje, e ainda está muito viva em mim, né? Porque, independente desse grupo de estudos, eu estou com uma pesquisa pessoal que é a respeito das expectativas. Então, é uma pesquisa minha comigo mesmo, de observar as minhas expectativas a respeito de qualquer coisa e zerar essas expectativas. E isso está me trazendo muitas reflexões. Isso reverbera em todas as minhas relações, inclusive, claro, com meu filho. E aí, hoje, aconteceu uma situação em que ele tinha uma atividade e eu queria muito que ele fosse nessa atividade. Primeira expectativa, porque ia ser bom para ele por X motivos. E ele topou ir. Ótimo, expectativa atendida. E eu não percebi que eu estava com essa expectativa, porque a expectativa é isso, ela pula na tua frente. E quando chegou um pouquinho antes de ir, ele decidiu não ir mais. Ele não queria ir mais, ele tinha os motivos dele e tinha muitos sentimentos envolvidos nisso. E eu me vi diante de um turbilhão de frustração, porque a minha expectativa de que algo seria bom para ele não iria ser atendida. E aí, nesse momento, um lado meu muito, muito sombrio veio e quis manipular essa criança de todos os jeitos. Porque eu queria que ele fosse, porque seria bom, porque eu tinha certeza que ia ser bom para ele. E teve uma briga interna dentro de mim de querer acolher o que estava vivo nele, que era um sentimento real, que tinha a ver com insegurança de ir nesse lugar, de várias coisas acontecendo dentro dele. Tinha a vontade de acolhimento, mas tinha a frustração ali muito presente de ele não ir para a atividade. E aí eu sinto muita tristeza em perceber e ver o quanto eu ainda, e acho que isso talvez ainda dure bastante tempo, reproduzo mais do mesmo, de ceder ao impulso de controlar,
ao impulso de fazer valer a minha autoridade de mãe, porque eu sei o que é melhor para ele. E aí eu quero até trazer esse espaço de expressão, de raiva também, meu, tá merda, sabe? Desculpa, esse lugar de querer controlar algo que é bom para ele. E aí vai muito de encontro disso que vocês estão trazendo, de olhar o que está vivo, o que está presente nesse momento. O que está presente nesse momento é um sentimento para além de qualquer atividade que fosse bom para ele. Bom, o fato é que ele não foi, né, para atividade e tal, e eu fiquei com aquilo. E aí depois eu Travou para mim. consegui Para vocês me também? centrar, eu cheguei para ele e falei assim, "Ó, pode ser, minha internet está um pouco instável aqui. Voltou? E aí eu falei, filho, eu sinto muito, porque eu agi diante de uma frustração, porque eu queria muito que você fosse. E eu não agi da melhor forma, e eu sinto muito de ter agido dessa forma. E aí, nesse momento de me vulnerabilizar para ele falar o quanto eu sentia muito, não é no lugar de pedir perdão ou de querer reatar qualquer coisa, mas é de mostrar para ele que eu sou falível e que aquele momento não foi um momento de expressão do meu ser, né? E isso para mim é muito precioso, mais do que acertar e errar, porque também a gente colocou, vocês trouxeram isso, né? Não é sobre acertar e errar, é sobre se permitir ser esse lugar de humanidade, de genuinidade, né? De ser genuíno, de ser íntegro, de ser vulnerável, de ser humano. Então, quando vocês trazem se sentir julgada e de julgar o outro, ou de dessa pressão de dar conta, de ser uma melhor mãe, tudo isso tem a ver com essa desconexão, né, da nossa natureza, de não ser mais humanos, né, e de não ser falíveis, de não ser vulneráveis. Então, enfim, senti de trazer isso porque as falas de vocês trouxeram muito vivo esse momento para mim, né, do que aconteceu hoje. Isso. Obrigada por esse espaço. Obrigada, Priscila. Eu estou sentindo de voltar a ler o pedaço que eu li, porque acho que estávamos só nós as três, Priscila, eu e a Gigia, e vocês estão trazendo muita coisa que eu acho que este pedaço do livro, ele toca. E de alguma forma, se calhar, nós as três precisamos de ouvir isto de novo. Eu vou ler de novo, porque eu senti que este pedaço é bem... Qual é a página, Joana, por favor? Sim, é a página 42. É sobre o capítulo 4, que pergunta como as primeiras mães desapareceram. Eu acho que... vou ler e vou ver se leio mais um pedaço. A questão do tempo está sempre presente no mundo de hoje. Nunca há o suficiente, e então as pessoas tocam o seu tempo e dão aos outros de má vontade. Mães e pais raramente têm tempo suficiente para fazerem todas as coisas que precisam ou querem fazer, incluindo estar com os seus filhos. Nós inventamos o tempo de qualidade, e está entre aspas o tempo de qualidade, com os filhos, com a desculpa de um tempo bem aproveitado com eles é melhor do que estar sempre lá para eles. Isso nos faz sentir melhor em relação à nossa indisponibilidade. Nós também, como pessoas, acreditamos firmemente em certo e errado. Não vemos o cuidado infantil como um processo de interação onde filhos e pais aprendem uns com os outros e uns sobre os outros, mas sim como um sistema de regras e ações corretas. Os pais decidem, geralmente com aconselhamento de um pediatra, com que frequência seus bebés devem ser alimentados, quando devem dormir e por quanto tempo, quando devem largar a mamadeira, quando devem ser desfraldados, quando devem começar a dar palmadas e quando devem se alimentar e se vestir e em qual idade os pais devem começar a dar palmadas e punições.
Vivemos num mundo do tempo nenhum e do ter que, e essas compulsões regulam o relacionamento entre mãe e bebê. Como foi que o mundo perdeu sua espontaneidade? Como foi que o mundo das mães e dos bebés ficou repleto de tempo nenhum e de ter que? E como ele se tornou um lugar em que as mães pararam de cuidar de seus bebés do jeito que as primeiras mães faziam? Quando eu vi o Felipe, né, sobre se mesmo as escolas alternativas serem um depósito para crianças, e depois de ler o livro, que eu também não tinha, no primeiro encontro não tinha lido o livro, mas agora já li o livro todo, e sinto que quero ler mais vezes, e mais pedaços, e ir mais fundo, mas assim, eu senti uma parte alegre minha, porque eu não sinto colocar o meu filho na escola, eu não quero o meu filho longe de mim, e há uma parte minha que acha que está errada. E há outra que acha que está certa. E aí é isso, assim, é como se a minha bússola é estar certa ou estar errada, e não onde é que está o meu instinto, onde é que é aquilo que é preciso fazer e ponto, e não me questionar se estou certa ou estou errada. Parece que tem sempre uma nuvem de vou ser julgada por nem sei se é uma sociedade, eu diria que tem uma banca de pessoas, assim, a imagem que eu tenho é que tem uma banca de pessoas que estão a olhar para ti e vão te dizer que tu estás errada ou que tu estás certa. Não é? Aquela coisa do Big Brother. Está sempre alguém olhando para você, dizendo que você está fazendo certo ou que você está fazendo errado. E aí, quando eu leio este livro, né, e estas partes me voltam a lembrar-me, por exemplo, a questão do tempo sou eu que a coloco. Eu é que coloquei um monte de tarefas que eu preciso fazer antes de sei lá de que horas ou antes de qual dia, fui eu que decidi. Eu é que decidi todas as tarefas que vou fazer hoje. Eu é que decidi estar mais tempo a fazer outras coisas do que estar com o meu filho. E sou eu, não é sobre mais ninguém, é sobre as minhas decisões. E obviamente que essas decisões elas têm um contexto. Não é? Eu tomo as minhas decisões conforme o meu contexto, o contexto das minhas possibilidades, daquilo que eu consigo ver ou não. E aí vem essa dor, não é? Essa dor que é eu não sou uma primeira de mãe, porque o mundo não é como era antes. Aí eu e a Priscila chegámos a conversar sobre isso. O mundo hoje não é como o mundo das primeiras mães, em que havia uma comunidade, uma aldeia onde aquela mãe podia se dedicar a ser mãe porque tudo o resto estaria pronto, estaria feito. Eu não sou essa mãe, essa primeira mãe, porque não tenho esse contexto, mas eu também não sou uma mãe que quer pôr o meu filho, por exemplo, num depósito. Então, onde é que eu fico? Não é? O que é que eu decido criar? Onde é que eu fico nesse que não é as primeiras mães, mas também não é as mães que eu estou vendo hoje? Não é a mãe que eu tive, não são as mães que estão ao meu redor. Então, me abre possibilidades para criar outras coisas que não é nem uma coisa nem outra. Enfim, eu estou neste ponto, assim, quem eu quero ser enquanto mãe, enquanto ser humano. Às vezes eu me escondo um pouco no ser mãe, assim. Vejo que às vezes escondo o meu ser também no facto de sou mãe. E eu sinto muito que ser mãe é algo que é muito... É uma coisa que eu nem tenho palavras para descrever, mas há muita ocitocina, mas há muito alimento do coração, mas eu tenho outros desejos da minha alma também, para além de ser mãe. E aí, como é que eu lido com isso? Né? Com esses desejos da alma também?
sendo que não pondo a maternidade como um empecilho para isso. E eu vejo que isso também é muito fácil para mim, cair nesse lugar de eu agora sou mãe, então não vou fazer os meus desejos da alma. E isso também é matar-me por dentro, não é? Então, onde é que está esse lugar equilibrado, assim, dos meus desejos da alma e dos meus desejos de coração, que é ser uma mãe de verdade e não uma mãe de fachada, não é? Eu estou te ouvindo e me vem uma pergunta assim: por que que os desejos da alma são separados dos desejos do coração de ser mãe? Por que que fazer outras coisas para além de ser mãe está nesse lugar de separado, como se fossem caixas separadas, se está tudo vivo ao mesmo tempo agora? O ser mulher, o ser profissional, o ser mãe, enfim. E aí me remete a um lugar assim de que eu queria até checar com vocês como é que isso soa para vocês, né? Como se esse sistema que a gente chegou e construiu até hoje, essa cultura moderna que a gente chega nesse momento, foi nos afastando de uma determinada forma da nossa natureza que criou toda uma realidade departamentalizada, onde uma coisa não cabe na outra. Para eu ser uma profissional, por exemplo, eu não posso nem ser mulher, dependendo de alguns contextos, né? No mundo empresarial, corporativo, por exemplo. Que dirá mãe. Tem contextos, inclusive, espiritualistas, que eu não posso nem ser mãe, porque não cabe meu filho nesses contextos. Não, a criança vai atrapalhar. A criança não pode ver determinadas coisas. A criança não pode ter acesso a determinados conteúdos. Será que não? Será que não? Será que não pode? Por quê? Quem disse que não pode? Quem é essa autoridade que falou isso não cabe para um conteúdo para criança, mas se passa por mim e eu sou mãe, por que que a minha criança não pode estar junto? Não sei, são questionamentos assim, sabe? Então a gente foi acreditando nesse lugar da departamentalização, onde na maioria dos contextos a criança não cabe. Então, ou a mãe exclui a criança, ou ela é excluída do contexto. Então, queria saber um pouquinho como é que essa reflexão chega para vocês. Vocês sentem dessa forma também? Como que é? Obrigada, Priscila. Aquilo que tu estás a dizer, na realidade eu sinto isso, sinto que eu própria, muitas vezes inconscientemente, faço escolhas e que muitas vezes me dão raiva, até mesmo às vezes no contexto até do próprio Possibility Management, em que eu imagino que quero ir fazer cursos ou coisa assim, mas que eu penso, o horário não dá, não é compatível com eu apresentar fazer o jantar e adormecer o meu filho. Exemplo. Então eu fico com culpa, porque disse, se eu não tivesse um filho eu conseguia, mas por outro lado penso, mas o meu filho é mais importante para mim, porque tem 5 anos, eu não vou tipo deixar ele comer sozinho, ou fazer ele jantar sozinho, não consegue ainda, ou ele também não vai dormir para a cama, então eu prefiro dar esse suporte. Depois fico com raiva, mas então tenho que andar a escolher entre aquilo que me apetece fazer e o meu filho. Isso acontece assim, ou seja, eu estou constantemente a aparecer-me essas questões de o que é que eu quero e o que é que eu quero com o meu filho. E depois, quando tu perguntas isso dessas caixas, porque de alguma forma parece que efetivamente, parece que eu estou separada, parece que é quase como se o meu corpo tivesse, ou como estivessem separados, e não isso para mim não faz sentido, porque na realidade eu escolhi ser mãe, escolhi várias coisas para mim, não é? E a minha questão é mesmo como é que eu na prática consigo integrar o que eu quero fazer, o estar com o meu filho totalmente presente e na mesma, sei lá, por exemplo, eu até cheguei aqui atrasada, eu já tinha escolhido, eu quero ir hoje, porque na outra vez efetivamente adormeci quando eu fui deitar, porque aqui em Portugal é mais tarde do que aí no Brasil, então
E hoje disse, então eu vou deitá-lo mais cedo. E na realidade veio jantar cá uma outra criança que se colou assim à última da hora e disse, eu quero ir jantar com o Pedro. Então ele veio, então o jantar demorou mais tempo, ficaram na brincadeira, e eu já punha ali stress a dizer, mas o Pedro tem que ir dormir, porque... E eu a dizer, mas estou aqui, ou seja, depois estava tipo aqui eu também a dizer, porque é que eu vou estar a estressar os miúdos, porque eles não têm o meu tempo, ou seja, o tempo deles é mesmo diferente do meu tempo, isso para mim é claro, porque eles estão muito na brincadeira. Quase como eu estou a dizer, jantar é jantar, brincadeira é brincadeira. Como se isso também, mais uma vez, parece que eu estou sempre a separar coisas, não é? Então depois fico com raiva de mim própria quando eu observo isso. Quando eu observo que é quase como também quisesse colocar caixas no meu filho. Ele é uma criança, ele tem 5 anos, tipo, ele tem a vida inteira para se pôr em caixas. Eu não quero que ele se ponha em caixas. Ou pelo menos nas caixas que eu me fui pondo. Na realidade é isso, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo integrar? E quando vocês estavam a falar até da escola, eu escolhi colocar o meu filho numa escola que eu até considero alternativa. Pelo menos o estudo é Montessori e tem um jardim grande, mas na realidade eu também sinto a mesma coisa, sinto que eu vou lá pô-lo e que também está fechado e ele muitas vezes diz que não quer ir à escola, diz eu não quero ir à escola, e na realidade... Ok, ele até diz, mas vocês vão trabalhar? E sábado e domingo. Quando é que é sábado e domingo? Porque ele já sabe, ou seja, já sabe na cabeça dele que sábado e domingo não se trabalha, pelo menos que eu e o pai não trabalhamos. Então, é isso, é aquela coisa do, então se ele não quer ir à escola, não vai. E no outro dia eu fiz isso, houve um dia que ele disse, eu não quero ir à escola, eu disse, então não vamos. E depois eu até disse ao pai dele, olha, hoje eu não vou levar o Pedro à escola. E pronto, e obviamente que ele ficou muito, mas porquê? E eu disse, olha, ele não quer ir e eu vou ficar com ele. E foi assim do nada, e pronto, e correu tudo ok, foi tudo ok, porque efetivamente eu também não tinha assim muitas coisas planeadas naquele dia e consegui organizar, e até me lembro que pedi a uma mãe, amiga aqui do lado, que ficasse com ele assim numa reunião que eu tinha, e foi, e correu tudo ok. Então eu pensei, então às vezes se calhar é mais o estar no momento e criar soluções no momento e não estar sempre preocupado com, então se eu tenho isto tudo planeado na minha agenda, não vou conseguir ter o meu filho em casa. Quer dizer, e nós já vimos que na pandemia isso foi possível, não é? Na pandemia os filhos estavam todos em casa e toda a gente tinha que se organizar para ter os filhos em casa e fazer reuniões e fazer tudo e mais uma coisa. Então é isso, eu acho que também há muito medo dos pais de... Eu não quero falar dos outros, queria falar de mim. Então acho que também há muito medo disso, de como é que... Sei lá, vou dar esse exemplo. Esta semana eu pedi ao pai do meu filho para ficar com o Pedro porque eu ia ter um clube do medo. Pensei bem, são 2 horas, se eu estiver com ele em casa a fazer coisas do medo, se calhar ele não vai perceber e se calhar não vou estar num espaço seguro. Ou seja, eu queria histórias de que se eu tivesse a fazer 2 horas de um clube do medo, que ele, na realidade, ou seja, eu acho que 2 horas para ele estar sem entrar aqui numa sala ou qualquer coisa não é ok, porque ele precisa de contacto, ele quer também brincar comigo, não é? Então, de alguma forma, eu criei a história de que, olha, não era seguro ele estar aqui, então disse, bem, olha, Pedro, então vais ficar com o pai 2 horas e depois vou-te buscar. Então é isso. A minha pergunta é, então, mas como é que eu conseguiria ter integrado que ele ficasse aqui no Clube do Medo, na mesma, e tivesse-me a ver aqui, tipo, a ter medo no meio do chão, a fazer exercícios de, sei lá. E eu disse, bem, não sei, tipo, ou seja, agora que eu estou a pensar, talvez também fosse ok fazer isso com ele, não sei. É o que me está a vir agora. É isso, acho que é medo também. Medo. Mas que o meu medo é de não estar presente, totalmente presente em cada coisa. É isso, é de não estar com atenção plena a cada coisa. Paula, tenho uma coisa para te dizer. Eu acho que tu usaste o teu medo para fazer o melhor para o teu filho e para ti, nesse momento.
Eu faria o mesmo, porque se tu sabes que o teu filho de 5 anos não ia estar ok 2 horas sossegado e tu não ias poder dar atenção, tu arranjaste a melhor pessoa para lhe dar atenção durante 2 horas. Talvez nesse momento usaste o teu medo e disseste, ok, eu vou fazer o melhor para mim e para o meu filho neste momento. E arranjaste uma ótima solução. Só que tu não te validaste. Grata, Joana. E também fiquei com uma curiosidade, Paula. E se de repente ele presenciar o teu medo? O que que acontece? O que que será que acontece se teu filho presenciar que você tem medo, que você expressa seu medo? De repente você abre um portal para ele de que ele também pode expressar o próprio medo, com a intensidade que vier, porque ele vê você fazendo isso. Talvez fique como uma possibilidade de experimento. Se caso ainda exista dentro de você um questionamento, será que esse é o caminho que eu queria ter seguido mesmo? Então, olhar para o próprio questionamento, né? Então, se existe um questionamento, talvez exista uma abertura para experimentar o diferente, né? Sei. Vou E aí ver. me conta, se você fizesse, me conta. Eu vou querer saber como é que ele ficou. Sim, grata. Estava me lembrando que há uma parte do livro que fala sobre gente, varreu-se-me. É porque não é importante para agora. Eu lembrei e esqueci, então não é importante para agora. Com certeza. Então, não é para agora. Eu fico me perguntando, sabe? Eu vou falar de mim, né? Como o Paulo mesmo trouxe. É tanto condicionamento de entrega, tanto condicionamento de cumprir alguma coisa, é tanto condicionamento de eu atender a alguma expectativa de fora, além das minhas próprias, que parece que a gente tem, como a Joana trouxe, eu até anotei aqui nela, tem uma banca de pessoas julgando o tempo todo. Sei lá quem são essas pessoas, estão dentro de mim, estão fora de mim. É uma ancestralidade, é a ancestralidade do outro, é todo um contexto. A Emily trouxe a experiência que ela trouxe, que se sentiu julgada porque tinha um outro contexto, como se a gente tivesse que sempre cumprir um padrão, como se eu tivesse uma linha já definida do que é ser uma mãe, baseado em qual contexto, em qual padrão, e que qualquer tentativa que eu fizer diferente disso, ou gera culpa e julgamento, sabe? E aí uma coisa que eu estava trocando com a Joana outro dia, que assim, a gente sente tanta culpa o tempo todo, uma culpa. Se eu vou para a direita, eu me sinto culpada, se é para a esquerda, eu culpada, se eu vou para frente, eu culpada, se eu recuo, eu culpada, se eu sigo um padrão, vem uma culpa de algum lugar. E eu cheguei numa suspeita, por enquanto, de que essa culpa talvez tenha uma origem no quanto eu me afastei da minha natureza. É como se existisse sempre um lugar assim me questionando, não, não é isso que você deveria fazer, é outra coisa. Tá, então é o que é? Então vai por aqui. Aí eu faço, não, não, também não é para é uma outra coisa. E aí é como se tivesse sempre algo dentro de mim que falasse, não, não era isso que você devia fazer, é outra coisa, é outra coisa. E quando eu leio o livro, essa outra coisa, eu falo assim, nossa, tá vendo? Acho que é por aí que você devia ter feito. Era isso que você devia ter feito, em vez de ter seguido aquele livro, aquela orientação, o que tua mãe mandou fazer, ou o que o pediatra mandou fazer. Então, o livro ele traz para mim um eco de uma verdade que vive em mim, em algum lugar,
que eu ainda não alcanço. E na hora que, né, acho que foi não sei se foi a Thaís ou a Bruna que trouxe, acho que foi a Bruna que falou, né, poxa, como é que eu faço para manter a minha individualidade e ao mesmo tempo reconectar com a natureza? Talvez não seja nem uma coisa nem outra, talvez seja um terceiro caminho que a gente está co-criando, né, junto com esses questionamentos, porque o caminho é evolutivo, né? A gente não volta para trás, mas também não é esse onde a gente está. Como se a gente tivesse perdido um tesouro, a gente tem que reconectar para continuar seguindo de uma maneira evolutiva, sem perder sem ter que abrir mão da nossa humanidade no processo evolutivo, sabe? Enfim, então eu acho, eu sinto que parte dessa culpa vem da culpa de eu não ser eu mesma, de eu não conseguir expressar a minha natureza. Então não tem, a conta não fecha. A conta não fecha. Obrigada, Priscila. Eu lembrei qual foi a parte do livro que eu queria falar. Eu não consegui encontrar agora, mas ele fala sobre que as mães de antigamente, né, elas faziam tudo com os seus filhos. Ou seja, os filhos não eram... Ele faz lá, né, cozinhavam, dizia lá, faziam amor com os seus filhos. Eu veio essa pergunta quando eu li aquilo. Nossa, porque também já ouvi montes de histórias de que não se pode, né, fazer amor no mesmo espaço que a criança está. E eu comecei-me a questionar tudo, assim. Vem um monte de perguntas, porque é isso, assim, há um monte de cursos a dizer como é que você pode ser a melhor mãe do mundo, né? A mãe mais humanizada, a mãe mais hippie, mais alternativa, mais XPTO, mas será que eu me pergunto exatamente porque é que eu estou a fazer certas coisas e se faz sentido para mim mesmo, na minha... Ou se não, se tem uma lógica por trás ou se não. E aí eu não faço essas perguntas. Às vezes eu sigo cegamente e acho que faz todo o sentido e me torno, que acho que foi que a Bruna trouxe, e a Emily também trouxe um pouquinho, né? Nesse lugar de eu estou a fazer bem, os outros estão a fazer mal. E a gente entra nessa luta de que alguém está fazendo bem, alguém está fazendo mal, e isto é certo, isto é errado. E quando a gente entra nesse lugar separados, partidários, né? De isso é que é certo para o meu filho, isso é que é errado. Aí a gente entra num fosso. Já perdeu a humanidade aí, né? Porque já estamos a desviar a atenção do que realmente importa. Estamos só querendo dizer, assim, de uma forma talvez muito inconsciente, que eu sou melhor que alguém, né? Está aí. Olha, Joana, deixa-me só dizer-te que quando tu estavas a falar, lembrei-me de uma coisa que a minha mãe partilhou. Ela dizia que, sei lá, quando a minha mãe nasceu numa aldeia aqui na Serra da Estrela, portanto, assim, numa zona assim bastante pobre, e ela dizia que eles eram pai 5 ou 6 filhos e portanto viviam-se cá todos no mesmo quarto, então ela dizia que percebia que a mãe dela, que a minha avó, tipo, estava lá com o meu avô e não sei o que, então ela disse que, pronto, que aquilo era assim, uma coisa muito natural. Ou seja, então pronto, se calhar essa história que tu ouviste, por acaso acho, pronto, ou seja, que foram dizendo, se calhar veio da religião, não sei se depois veio da religião dizer, há aqui uma separação, não sei se é isso, mas pronto, é só para dizer que na realidade, se calhar, pelo menos no tempo da minha avó, a coisa não era assim, não havia espaço sequer para corte dos filhos, corte dos pais, portanto era muito tudo ao monte. Então é isso. E também quando estás a falar dessa coisa do certo e do errado, uma coisa que me veio, isso até vem ou seja, da minha própria experiência com o pai do Pedro, né? Porque pronto, tu sabes que nós nos separámos aqui há uns tempos, e na realidade eu própria às vezes digo, eu é que acho que é assim, ou eu tipo, estou a escolher a comida certa para o meu filho, que é biológica e o pai não, ou seja, tipo, eu ponho-me também nesse lugar. E no outro dia
eu até fui fazer pronto, uma constelação e, pá, e uma das coisas que eu ouvi que me fez tipo cair um bocado a ficha foi: o meu filho escolheu-me a mim como mãe, escolheu o pai dele como pai, então, ou seja, se ele escolheu, está escolhido, então eu tenho que respeitar isso, eu não posso dizer que eu é que estou certa em algumas coisas, o pai não está. Então é isso, tipo, eu pensei, em grande chapadão que eu levei. Foi tipo mesmo uma clareza de, ok, se ele escolheu-me a mim para ser mãe, se ele escolheu o pai dele para ser pai, então é isso, é porque eu primeiro também tenho que aceitar isso e de alguma forma é a experiência que nós temos que viver os três, não é? Eu também ter escolhido, de alguma forma, aquele meu filho, não é? Ou seja, o meu filho vai me ensinar montões de coisas, não é? Então é isso, tipo, eu fiquei mesmo, eu preciso de aceitar isso também. E também é isso, ou seja, acho que isso tem a ver com cada uma das nossas famílias, mas também aceitarmos que todas as outras pessoas, todas as outras mães também estão nesse mesmo barco, não é? De, ok, pronto, se calhar se há ali uma outra mãe que está a fazer alguma coisa que não é igual à minha, ou que eu acho não sei o quê, pá, é dela, olha, se calhar está-me só a mostrar também para abanar um bocadinho a minha forma de perceber que há coisas diferentes e que podem ter resultados diferentes, mas olha, mas aquele filho não é meu, não fui eu que ele não me escolheu a mim, então olha, é dele, não é? Então é isso. Obrigada, Paula. Thaís, quer dizer alguma coisa? Tu levantaste a mão, não sei se foi. Oi, quero sim, eu tô aqui andando pela rua. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim? tá. Ah, que bom. Eu lembrei de uma coisa aqui para comentar com vocês, sobre essa questão, né, de estar com o bebê o tempo todo. Eu tive um bebê que era aqueles que intitulam bebê high need, que quer realmente estar grudado no corpo da mãe o tempo todo e era realmente 24 horas por dia. E foi uma experiência muito intensa ali para mim, né? E aí eu lembro que depois, mas aí já depois, com ele bem maior, eu estava conversando com uma doula que foi ex-namorada do meu pai quando eu tinha 5 anos, assim. E aí ela me contou, acho que ela disse que, eu acho que era México, eu não tenho certeza, mas enfim, algum país aí onde antigamente a mulher quando tinha filho, ela passava meio que o puerpério dela, acho que os 3 primeiros meses de vida da criança, sem sair do quarto. Aí como assim, gente? Isso é do quarto, né? A princípio eu achei aquilo ali bem chocante e opressivo, né? Aí ela falou, a mulher fica lá no quarto, e aí ela recebe visitas no quarto, e aí as pessoas vão levar comida para ela no quarto, e bebida, e assim, tudo chega até ela no quarto, e ela fica lá no quarto. Aí eu olhei assim, pensando, nossa, será que eu não devia ter me inspirado nisso? Aí me veio assim em mente, quando eu era criança, eu assisti muitos gatinhos terem filhos, assim, né, na chácara da minha avó. E aí eu visualizei que parecia ser uma coisa bem semelhante àquilo, sabe? Quando uma gatinha lá tinha filho, em geral ela ficava numa caixa de onde ela não saía, ficava parada naquela caixa com uns 5 gatinhos lá grudados nela o tempo todo. E aí essa doula falou para mim assim, que ela tinha uma amiga, que eu acho que, aí eu não lembro se também era doula ou se tinha sido alguém que ela atendeu. E aí ela falou, essa pessoa teve 4 filhos e no 4º filho ela decidiu experimentar isso, seguir essa coisa aí de ficar 3 meses trancado no quarto. E parece que a mulher falou que foi o melhor puerpério da vida dela, que realmente, assim, era o que fazia mais sentido, foi o que mais, assim, onde ela mais se conectou com a criança e onde ela menos ficou exausta. Aí eu achei que casava um pouco com o que a gente estava falando aqui e fiquei com vontade de compartilhar com vocês. Obrigada. Nossa, Thaís, obrigada mesmo. Me trouxe um monte de insights aqui agora te ouvindo. E aí veio uma reflexão que outro dia eu estava fazendo sobre a depressão pós-parto, né? Que esse é o nome que a gente deu para algo que acontece com uma mulher depois que ela tem o filho no puerpério. E aí eu lembro que eu estava falando sobre isso, eu comecei a questionar, será que é depressão mesmo?
que será que está acontecendo? Ou esse é o rótulo que a gente deu para poder rotular, diagnosticar e dar um encaminhamento mais ou menos satisfatório, né? Para não olhar para aquilo que ela está vivendo. Ah, tem um rótulo, é depressão, isso passa, a gente dá um remédio, a gente reza para que isso passe. Mas o que está acontecendo, né, com ela? O que será que está acontecendo com ela, de verdade, na hora que ela tem essa depressão pós-parto? E aí me veio um pensamento inspirado pelo livro. Poxa, será que não é um chamado para fazer diferente? De repente, naquele momento, ela tem um insight do tipo do quanto vai ser difícil ela fazer aquilo que ela realmente queria fazer, até impossível, e ela entra nesse choque interno do que a alma pede e do que o meio exige. E aí eu parei por aí, a reflexão, porque eu falei, não, eu vou pirar se eu sair por esse lado, né? Mas me surgiu um pouco esse questionamento, o que que a gente faz com a gente? E o que que a gente viveu enquanto filhos, enquanto filhas, né? Porque isso já vem há muito tempo. A gente traz muito no nosso debate, eu enquanto mãe e tal, eu com meu filho, mas eu já fui filha e já fui afastada da ternura da minha mãe. E aí, como é que a gente reconstrói esse caminho, né? Como é que a gente reconstrói? A gente está, sei lá, quantos mil anos desconstruindo, rompendo com esse caminho. Eu já sou fruto desse rompimento. Faltou para mim. Então, e aí é nesse lugar que me gera uma inquietação e não sei se o melhor termo é urgência, de se falar sobre esse assunto. Por isso que esse livro ele é tão, na minha opinião, tão mágico em termos de portal, de questionamento. E eu me emociono porque, como a gente falou no encontro passado, não é sobre encontrar respostas, porque seria mais do mesmo a gente fechar assunto, sabe? Dar encaminhamentos, encontrar soluções. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz o tempo todo. Eu preciso dar solução para a morte, eu preciso dar solução para o nascimento, eu preciso dar solução para ganhar dinheiro, eu preciso dar solução. Eu acho que é menos soluções, sabe? Acho que é mais tirar coisas do que colocar coisas, assim. Obrigada, Priscila. Acho que a Bruna quer trazer alguma coisa. É tão Eu, profundo, né? Desculpa que lendo assim essas partes do livro e o que a Joana compartilhou, me veio uma sensação assim, porque um dos maiores objetivos meus, assim, como mãe, sei lá, do meu, como eu posso dizer, o Dharma materno, é criar um mundo melhor. Assim, eu me entrego para Violeta pensando que ela é o futuro, né? Da sociedade, assim, e todos os seres que estão crescendo vão ser os seres que vão estar aí, né? Fazendo o planeta um lugar melhor do que está agora. E aí eu fiquei pensando, assim, essas mães de muito, muito antigamente, qual o impacto realmente quando elas fizeram assim, esse maternar tão teoricamente assim maravilhoso? Qual foi o impacto na sociedade que gerou nos filhos delas, assim, sabe? Como elas conseguiram fazer um mundo melhor? Foram pessoas que tiveram essas ideias de cultivar os animais e, e aí viraram refém do cultivo, da agricultura? Aí eu fiquei me questionando, assim, né? Tipo, como que eu vou saber se o que eu tô fazendo vai gerar um ser melhor ou o que a outra pessoa tá fazendo vai gerar um ser melhor? Como a gente, de alguma forma, consegue visualizar isso? Não dá, né? A gente nunca vai saber. Enfim, foi uma coisa assim que me veio. Eu vou pegar o gancho, né? Brilhante, essas últimas sacadas aqui. Eu acho que nós somos contemporâneas, né? Então, a minha mãe, como a Pri lançou, né, da ancestralidade, minha mãe viveu o boom da cesárea, né? Eu nasci no boom da cesárea. E aí eu percebo que na minha maternidade de início eu fiz tudo o contrário do que minha mãe fez, né? E aí eu observei isso depois de um tempo também. Mas dividindo com vocês, eu não sei se antes elas faziam algo muito especial, como a Bruna trouxe, né?
que elas fizeram foi tão melhor. Minha avó teve filhos em casa, já minha mãe não. Só que aí olhando, né, eu sou fruto do que minha mãe, o melhor que minha mãe pôde fazer. Mas eu não repeti o que minha mãe fez, né? Estou aqui, estamos aqui compartilhando. Eu acho que às vezes sair desse julgamento que a gente faz sem perceber, porque quando eu não fiz, quando eu não copiei, né, as escolhas da minha mãe, teve um julgamento, eu não achava que para mim aquilo era bom. Mas é minha história, né? Eu nasci, eu fui fruto disso. Não sei, veio isso para mim, assim, estamos aqui e somos frutos de escolhas que, por exemplo, eu não repeti, mas consegui chegar até aqui. O que vai acontecer com as nossas crianças, né? Só jogando aqui. A gente buscou, né, no nosso melhor, estamos hoje, nas nossas escolhas, estamos tentando, que vem o certo e errado, né? Estamos tentando fazer o melhor. Às vezes faltam até palavras, né? Porque a gente está tão nesse modelo formatado, tudo tão segmentado, né? Você vai passar num médico, você tem que escolher um especialista, porque não existe um médico que vai te dar um olhar integral, né? E como ser essa pessoa integral se está tudo dividido? Tati, você queria falar há pouco, não é? Tati, tens que ligar o micro. Está sem micro. Queres que... Espera aí. Vê lá se aparece aí alguma coisa. Oi. Tá me escutando? Desculpa, é que eu tô no celular, não consegui achar o microfone. O que a Emily falou agora, que eu queria enganchar, depois eu quero falar de uma coisa que a Priscila falou, que veio bem forte para mim, é que eu acho que esses julgamentos também trazem para a gente muitas oportunidades, né? Então, são julgamentos, são fatos. Hoje eu também vim desse boom, né, de cesarianas. Minha mãe teve 4 cesarianas, não conseguiu amamentar muito tempo, ela quase não conseguiu chegar nos 5 meses. E eu tinha tudo para ter uma cesariana e eu queria tanto não ter o que minha mãe teve, que eu acho que eu fui um pouquinho além, talvez, tanto com a cesariana quanto o amamentar. Mas eu vejo como uma oportunidade mesmo de estar fazendo a mudança e, ao mesmo tempo, a gente a julga muito mesmo, né? O que está bem vivo para mim foi uma hora que eu desconectei, eu perdi a internet. A Priscila estava falando sobre inclusão, né? Inclusão tanto da mãe quanto da criança. E uma coisa ficou muito viva para mim, ainda tá, que eu li algumas semanas atrás num grupo de, de coisa de cartão de crédito, e alguém postou alguma coisa do tipo que criança não devia ser aceitado em salas VIP de cartão de crédito. E aquilo me trouxe uma raiva nível bem alto. Bem alto, e eu tentei meditar naquilo e achar compaixão por aquela pessoa, e depois eu fiz um comentário bem conectado assim, com a compaixão mesmo, consegui, ligado no como que aquela pessoa não tinha... enfim, eu senti tão forte, assim, do tanto que a sociedade treina a gente para ser tolerantes com os adultos e não com as crianças, para com os outros. Então, acho que agora a gente está criando esse movimento de ser mais tolerante com os nossos filhos, mas ainda tem muita intolerância com os outros. E a última vez que eu estive numa sala VIP de cartão de crédito, tinha um adulto que estava comportando muito ruim, assim, ele, no meu julgamento, falando muito alto no telefone, ele estava bebendo muito álcool, e todos os adultos estavam ali olhando, muitas pessoas incomodadas, mas ninguém falou nada. E se tem uma criança chorando, as pessoas chegam a até reclamar. E eu sinto isso muito forte, assim.
na sociedade, dessa intolerância, né? E às vezes a gente consegue achar uma tolerância bem forte com os nossos filhos, mas não consegue achar com os outros filhos, né? Com as outras crianças. É mais fácil achar com os adultos. Então, acho que essa inclusão é isso. Ó, Emily, você quer trazer alguma coisa? Só falar um gancho da Tati, essa intolerância eu sinto, às vezes, com os meus filhos, vou falar aqui, abrir uma dificuldade minha, mas que é fato, assim, quando eu estou com os meus filhos e outras crianças, eu tenho mais tolerância, inclusive com as outras crianças, em relação aos meus filhos. Eu tive, assim, alguns exemplos este fim de semana também, que eu vi e fiquei assim meio, assim, será que eu ouvi bem? Eu fui a um restaurante e o garçom disse assim, ali está muito barulho das crianças, porque era perto do playground, né, que há nesses restaurantes. E assim, a música estava tão alta, é daqueles restaurantes que eu odeio ir, por sinal, porque as pessoas nem conseguem falar, elas têm que gritar, porque a música está super alta. E eu pensei assim para mim, mas por que o garçom está a falar das crianças que fazem muito barulho, quando isto está aos berros de música? Então, é assim, é uma deturpação. Nós vivemos numa sociedade tão barulhenta e achamos que as crianças é que são barulhentas. E a outra era uma mãe, e não foi um julgamento, mas foi uma observação. Ela tinha 2 meses, eu acho, estava numa festa de aniversário e ela já dizia, não, meu filho não, eles têm que se habituar a estar na confusão. E aí eu senti uma violência, porque senti a minha criança violentada, porque eu fui uma criança e ainda sou uma adulta muito sensível e percebi o quanto as minhas necessidades, a minha sensibilidade era tão grande e eu não tive pessoas que observaram isso e eu não sabia, né? Em criança eu não tenho como me proteger, não é? E aí eu vejo as violências que nós cometemos com as crianças nesse contexto, assim, a criança não tem que nada, ela não sabe, ela é uma criança, né? E aí a gente exige muito das crianças, e o livro fala sobre isso, né? Tem um capítulo que eu falo dos caras durões e os caras moles, não sei, agora não sei exatamente qual é que é o capítulo, e aí eu falo sobre isso, assim, como há um tipo de adultos que, como foram durões com ele, eles vão repetir, então eles vão ser durões com as crianças e acham que as crianças têm que ser adultas e não sentir, porque foi uma reprodução, e há os caras moles, que é assim, os caras durões não acreditam que há ternura e os caras moles, ou é ao contrário, agora não sei, mas é como se uns não acreditam mais que há ternura no mundo e já desistiram, e os outros se negam a sentir essa ternura, né? Porque não foram ternos com ele, então eles têm meio que eu não vou permitir que sejam mais ternos com outras pessoas, porque eles têm que estar preparados para a vida, né? Tem esse discurso também, eles têm que se preparar para a vida adulta, e a vida adulta não é eterna. Então, é assim, estes discursos, assim, de que a criança tem que se adaptar, me choca muito, assim. Eu acho, assim, uma grande chavinha que veio desde que sou mãe. Eu não queria ser mãe. Aliás, eu queria ser mãe, mas tinha muitos dilemas em ser mãe, porque eu sentia que, assim, como é que eu vou pôr uma criança neste mundo? Eu tinha assim, como é que eu vou pôr uma criança neste mundo? E houve uma chavinha que se mudou, porque assim que eu soube que estava grávida, eu vi o mundo se transformar à minha volta. De verdade, assim, o amor que as pessoas sentiam por um ser que estava dentro da minha barriga, e tudo à minha volta mudou. E eu disse, eu estava a dizer isso a alguém, eu não sei a quem é que eu disse isto, mas eu senti de verdade que se eu morrer, qualquer momento que eu morrer hoje, eu já me cumpri, o meu ser já se cumpriu, porque o meu filho é um ser muito melhor do que eu possa alguma vez vir a ser.
E assim, não é esse melhor de... Mas não é que eu vejo ele e acho que ele é melhor que eu acho que ele é realmente muito melhor porque ele vem noutra amparagem, noutra energia, e eu não almejo ser como ele, porque ele é um indivíduo que vem mudar o mundo à sua forma. Eu não sei quem vai ser ele, não sei se ele vai se tornar um melhor ser humano, mas ele, pela existência dele hoje, ele já transforma o mundo. E isso foi muito incrível, mudar essa minha perspectiva de vida. E eu sinto assim, se o mundo acabar, isso também foi um pensamento que eu tive, se o mundo acabar, sei lá, no meu filho, eu acho que é um fim muito mais digno para a humanidade do que se for acabar comigo. Teve assim uma parte minha que se riu um pouco, porque, enfim, no meio de tantas... por exemplo, o Michel Audin faz perguntas muito sérias, que este livro também faz, sobre a continuidade da espécie humana, né? Em relação à forma como nós estamos a vir a nascer. E aí eu digo assim, se por acaso nós não conseguirmos reverter, que eu acho que vamos conseguir, mas se por acaso não conseguirmos reverter toda a inconsciência que a gente já viveu, pelo menos o ser humano que estiver no fim da espécie humana, que seja muito melhor do que eu. E aí traz-me leveza, né? Traz-me essa leveza de não importa muito assim o que é que foi para trás, o que é hoje, o que é que vai ser no futuro, o que importa é a minha integridade hoje, porque eu vou fazer. Eu não acredito que nenhuma mãe não faça o seu melhor, só que é o melhor que ela consegue ver, no momento em que consegue ver. Né? E eu hoje, por exemplo, olhando o parto de João Salvador, eu já teria escolhido outras coisas. E aí eu olho para trás e eu digo, eu escolhi aquilo porque aquilo era o que eu acreditava que era o melhor para ele e para mim. E porque tinha muitas coisas inconscientes. E hoje eu já escolheria diferente. E talvez mais tarde eu já escolheria outra coisa. Então, assim, esse lugar de aceitação, de ternura, né? Acho que é o que o livro também traz. Essa ternura de dizer, olha, eu posso ser terna comigo, porque eu estou fazendo o meu melhor, mesmo de verdade. Nossa, escutando todos vocês, assim, borbulhando aqui, não só a mente, meu corpo todo. O que eu vejo, assim, é que a gente fica muito nessa elaboração, assim, do futuro, né? E aí a gente quer olhar para o futuro, e o livro, sempre uma coisa que mexeu comigo no livro foi, eu nem acho que seja a intenção do autor, mas como a nossa mente, ela já vai para, nossa, ele está falando de um passado que foi interessante, e aí a gente já olha isso meio que uma nostalgia meio depressiva, assim, né? Nossa, como é que a gente resgata aquilo? E aí toda essa coisa do como é que eu faço certo, né? Então, o que eu tenho que aprender ali naquele livro para aplicar agora na minha vida? Para, né, olhar para esse meu filho crescendo, fazendo um mundo melhor para o mundo, para ele, para a gente, para a família, para eu. E eu vejo que, assim, no fim das contas, o que a gente quer, né, para as crianças, né? E para a gente é que elas possam ser elas mesmas, né? Que elas possam manifestar a essência delas, né? E isso é agora, né? Isso é agora, não é amanhã, não é quando elas crescerem, aí sim, não é agora, assim. Isso aqui, o único jeito para elas exercerem esse direito de serem si mesmas é a gente fazendo isso, né? E aí eu vejo como é que a gente reverte, né, essa inconsciência coletiva. Nossa, como todas as situações que vocês trazem, que, né, eu também vivo assim algumas coisas com as crianças que eu acompanho, com as famílias que eu também atendo, como cada uma dessas coisas que chama a nossa atenção, elas estão convidando a gente para nos reconhecermos, né? Só que a gente às vezes cai num lugar muito mental, né? E esse reconhecimento ele é pelo corpo, né? Então isso, assim, tem famílias julgando minhas crianças, né? Tem famílias, como é que a Emily falou, né? Invadindo, fazendo perguntas. Nossa, isso está me chamando muita atenção. O que eu sinto, né?
Aí esse sentimento fala sobre mim, fala sobre a minha história. Talvez eu precise reconhecer alguma coisa ali que está guardado para mim e que eu estou atraindo esse cenário. Como a Paula disse também, eu vejo, pô, eu sou filho da minha mãe, eu sou filho do meu pai, eu escolhi eles. Então, assim, o que eu preciso reconhecer? O que preciso que aconteça para que eu reconheça que eu sou? Eu nem sou pai, né, gente? Mas, assim, usando como se eu estivesse no corpo de você, que eu sou a mãe perfeita para essa criança, né? A gente tenta ser perfeito e a gente quer fazer o perfeito. Aí a gente fica, ah, não, mas a gente não precisa ser perfeito, a gente precisa fazer o nosso melhor. Não, assim, você já é perfeita, tipo, você já é perfeita para essa criança, você já é o pai perfeito para essa criança, a mãe perfeita. O adulto que está ali na frente dela, você já é. Só que, como a Priscila falou, né, eu vejo que primeiro talvez eu precise reconhecer algo que esteja difícil, porque tem uma dor, tem um ressentimento que eu preciso olhar, reconhecer que, nossa, meu pai e minha mãe são perfeitos para mim. E aí a vida está o tempo inteiro trazendo, e as crianças elas são perfeitas nesse espelhamento, elas estão o tempo inteiro trazendo para gente exatamente o que nos convida a escutar ali aquela história da nossa infância e, pô, é verdade, na época ninguém pôde me dizer que minha mãe está ali comigo, que meu pai está ali comigo, que eu cuido do meu corpo, que eu posso confiar em mim, essas coisas que eu, né, me dando uma chance de conversar com alguém que eu não pude. Eu vejo isso, assim, que o jeito da gente reverter é muito pelo que é o que o livro propõe, assim, né? Não de, vamos voltar a ser caçador-coletores, vamos deletar o mundo que a gente está agora e transferir de volta tudo que a gente... Não, é lógico que a gente pode olhar para os nossos desequilíbrios, né? Para as nossas, talvez a mamadeira não seja, possa se tornar desnecessária para algo surgir, mas é pelo que a gente sente, né? Não pelo que é certo, pelo que é errado, mas pelo que a gente sente. E aí me vem uma coisa assim, até, né, dando esse crédito até pela honra, que a Ana Tomás me falou uma vez, que a harmonia é cuidar de mim e cuidar do outro ao mesmo tempo. Como que a gente faz isso? Porque a gente fica nessa dualidade, né? Tá, eu vou tirar um tempinho para mim, vou trabalhar, vou viver minha vida, vou me realizar, porque eu preciso ser eu mesmo. Só que tem o peso de, porra, eu abandonei todas as outras responsabilidades que eu tenho. Ou então eu vou lá me doar, me esforçar, né, para o outro, para aquela criança, para aquele serzinho que está nascendo, e aí eu me abandono. Como que eu posso estar no meu computador aqui fazendo uma reunião enquanto minha criança está ali vivendo o rolezinho dela também? E aí, e aí não é pelo esforço, não é aplicando nada, é primeiro reconhecendo o que eu sinto, né? Então, eu sinto medo, eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto frustração. E aí a pergunta que me faz é como é que a gente cuida do que a gente sente, né? Para que também a gente possa expressar, como a Priscila disse, expressar sem reagir, né? Para que as crianças possam ver a gente cuidando do que a gente sente e não reagindo ao que a gente sente, né? Porque inevitavelmente sentir não é uma opção, né? A gente vai sentir, uma hora a gente explode, uma hora a gente fica doente. Então, como que eu, né? O quão maravilhoso é a criança estar vendo, tipo, a mamãe, aqui o adulto, no meu caso, assim, né? O Felipe, o educador, ele está cuidando do que ele sente. Dá um tempinho aqui que eu estou cuidando do que eu sinto. Quão exemplar é isso, né? Para ela se conectar com o que ela sente, né? Ao invés de, eu fico triste quando você faz isso, eu fico com muita raiva, que aí já é, né, colocando uma responsa que não é da criança, né? Ser adulto é ser responsável pelo que sente, né? E hábil, né, para cuidar do que sente, não só responsável. Eu acho que isso que a gente pode resgatar dessa conexão, né, com a natureza que o livro propõe. Enfim, falei pra caramba, gente. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Eu estou explodindo aqui, minha cabeça está fritando com um monte de insights que veio com a fala da Joana e do Felipe. Eu vou trazer porque está explodindo, tá? Então eu vou trazer. E aí eu crio uma conexão entre as duas coisas, porque teve um momento na fala da Joana que minha cabeça fritou, porque trouxe esse lugar assim, tá? Então, o que é
trazer a criança para perto da minha vida, sem eu ter que excluí-la daquilo que eu vivo, que é diferente do que eu submeter a minha criança a um ambiente que é nocivo para ela, porque eu estou vivendo aquele ambiente. E aí me pareceu quase paradoxal. E aí eu fiquei fritando com isso, aí eu pensei assim, poxa, então, se talvez aquilo que é opressor para a criança, aquilo que é agressivo para a criança do meu contexto, por exemplo, uma música alta ou um ambiente nocivo, enfim, eu estou forçando a minha criança a viver aquilo porque eu não quero deixar de fazer as minhas coisas por conta da criança, então eu submeto a isso. Talvez, se aquilo que eu estou fazendo na minha vida não é conexão com a minha natureza, também não vai ser para o meu filho. Então, muitas vezes, nós, enquanto sociedade, cultura moderna, a gente acha que viver a minha vida, é um ambiente destrutivo, inclusive para mim. E aí eu quero que minha criança acompanhe, porque eu não quero deixar de fazer aquilo que eu quero fazer para mim. Que é muito diferente de eu estar olhando para os meus sentimentos, como o Felipe trouxe, e eu incluo a minha criança para trazer olha como é natural eu cuidar dos meus próprios sentimentos. Eu estou quase deixando um mapa de um caminho para você também poder olhar para os teus próprios sentimentos com a mesma naturalidade com que eu olho para os meus sentimentos. Porque isso é natural. E aí não é opressor, aí não é violento para a criança, porque é algo natural. E aí me veio essa reflexão assim no final de tipo assim, talvez não adianta eu trazer uma naturalidade na relação com meu filho, se eu ao mesmo tempo não reconectar com a minha própria natureza. E aí vem essa frase que o Felipe trouxe da Ana Tomás, né? Essa harmonia de fazer dos dois lados, de olhar para os dois lados, não é só sobre mim e nem só sobre meu filho, mas para eu poder promover para o meu filho, eu preciso olhar para mim, o quanto eu estou reconectada com a minha natureza, o quanto eu promovo situações realmente nutridoras para mim mesma, para eu poder nutrir meu filho de alguma forma. Enfim, acho que eu consegui resumir as minhas fritadas aqui. Gente, tá vindo uma vez eu vi uma cena dessas de Instagram, mas eu achei que aquilo era perfeito. Uma mãe a dizer, os filhos filtram. Eu disse, caraca, não é que é mesmo assim, o filho filtra. Porque ele, é assim, eu senti um filtro muito grande quando eu adotei o meu cachorro, porque ele me levou para um lugar de ritmo que eu não estava habituada, mas o filho, então, leva, assim, para um patamar muito maior, né? E de filtrar é isso, assim, porque é isso. Quando há espaços que não aceitam crianças, eu vou dizer, ok, não é para mim também, porque eu estou com a minha criança. Quando há espaços que dizem que você não está sendo produtiva, ou que você não pode dar de mamar, ou que você está fazendo uma coisa que é super natural, mas que me dizem que não é, então não é para a minha criança, não é para mim também. Então, é sobre isso. Será que esses espaços... por exemplo, eu não queria estar ali. Eu não queria estar ali e fui. Então, me questiono, assim, realmente, quanto esse filtro a gente toma atenção a ele ou não, né? Às vezes a gente até se esforça, e eu esforço-me para estar num lugar que não é bom para mim nem para o meu filho, provavelmente. Nossa, passou muito rápido esta hora e meia. Eu queria trazer só uma coisa logística do grupo. Nós tínhamos pensado, antes do primeiro encontro, ler o livro, de uma ponta à outra. Mas o primeiro encontro fluiu de um jeito muito natural, muito espontâneo, e para nós foi muito enriquecedor, assim, a forma como foi pipocando. E nós sentimos de fazer isso agora também, não é assim? Não nos desviando do livro, porque o livro é o nosso elo, né? O nosso amarelo, mas mas nós não vamos, a nossa ideia não é realmente nestes 9 meses ler de uma ponta à outra, mas sim trazer trechos, trazer inquietações, perguntas de coisas que o livro traz,
né? Então, queria só trazer essa clareza e por isso também sentimos que se há pessoas que querem estar aqui e quiserem chegar num outro momento dos 9 meses, é possível. Se nós começássemos do início ao fim, não seria possível, mas assim é. E vamos acolhendo, talvez alguma pessoa venha só a um encontro, mas tenha algo importante para nos dizer, né? E há outras que vêm, vão, vêm, vão, vêm, vão, há outros que nunca vieram, mas assim, de alguma forma a gente vai ver como é que essa gestação de 9 meses termina. Sendo que a jornada é o mais importante, né? E esse era o aviso que eu queria trazer. Estou sentindo de convidar para a gente fazer uma apreciação, assim, só com olhar mesmo, né? Da gente se olhar agora, sem falar nada, da gente só se olhar, apreciar. Nós que não sei se a Thaís consegue abrir a câmera dela agora, dá para esse momento de apreciação. Acho que uns 2 minutinhos. Muito obrigada. 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 Até daqui a 15 dias. Até daqui a 15, gente.